Fala um beijo. Oi, eu tô desenhando com meu pai. Olha só, que delícia. Você viu? Meus amores, seguinte, tô passando aqui para dizer que tô bem feliz que todo mundo tá presente. Agradecer muito a Duda por dispor do tempinho dela aí para falar com vocês, né, meus quizinhos amados. E dizer que eu vou iniciar a rotininha com a pequena aqui, que ela tá com febre, fui pegar lá na escola, não tá muito bem. Aí vamos fazer uma inalaçãozinha e colocar a pequena para dormir. Fechou? Fiquem com Deus. Amanhã, às 5h30, o pai tá online. Olha aqui a cara dele. É isso, dá tchau para eles, filha. Beijos. Tchau, Tchau. Melhoras, Fala, Tatá. divirtam-se. Oi, boa Manda noite. beijo, filha, manda beijo. Boa noite, Carol. Boa noite, Tatá. Boa noite, Edu. Pessoal, então, conforme a gente combinou, 8h05, vamos dar início, né, na mentoria. E hoje quem vai estar participando aqui com a gente é a Duda, para falar de estratégias comportamentais, tá? Eu só vou dar uns recadinhos aqui antes de passar a palavra para a Duda. A gente está com alguns convidados da Duda também. E quem está participando do desafio e ficar até o final, não esquece de mandar o QI para a gente, contabilizar os pontos de vocês. Eu coloquei a mentoria para gravar, tá? Então, vocês entraram, não estava gravando, mas a partir de um tempinho agora, a gente começou a gravar, tá? E deixa eu ver aqui, para eu não esquecer de nada. Mandar os emojis. E é isso, para quem está participando, quem ficar até o final da mentoria também, antes da Duda abrir para as perguntas finais, a gente vai dar um recadinho aqui bem importante para vocês que participaram aqui da mentoria com a gente, tá bom? Quem puder abrir a câmera e interagir com a Duda, né? Todos de câmera aberta. A gente gosta da interação também, da troca, então fiquem à vontade para, no decorrer da mentoria aí, interagirem com a Duda e com todo mundo que está participando. Duda, toda sua agora. Tudo meu? Tudo seu. Vamos lá. Gente, vocês estão vendo minha tela? Sim. Eu tô tentando dar um jeito aqui, na verdade, de ver os comentários junto. Mas vamos fazer assim. Eu vou deixar para a gente fazer mais uma conversa mesmo. Depois, no final, eu abro para dúvidas mais específicas, daí eu fico olhando o chat, mas aí a gente faz uma conversa descontraída mesmo, quem ficar à vontade para ir comentando, para a gente conversar, abrir o microfone mesmo, podem ficar à vontade, tá? Então, vamos começar. Me digam aí se vocês já se inteiraram alguma vez sobre essa parte mais comportamental da nutrição, se já ouviram falar sobre essas estratégias que a gente vai comentar, se vocês sofrem de alguma questão mais emocional com a comida, me contem aí para eu saber mais ou menos como que tá vocês. Aí eu posso falar que eu tenho uma parte bem importante, assim, quando fala de comida e relação com a comida, o quanto o meu emocional afeta, é aquilo, né? Se eu tô feliz, eu quero comer, se eu tô triste, eu quero comer. Claro que com todo o acompanhamento que a gente tem desde o ano passado, tanto eu quanto meu esposo, a gente aprendeu a manobrar de algumas formas, mas ainda acontece. E essa é uma aula que me interessa muito, porque para mim é bem específico mesmo, assim. Que legal. Então a gente vai trazer muito a fundo sobre essa questão, porque o comer ele envolve muitas questões, né? E vai muito além do fisiológico. Então é isso que eu gosto bastante de abordar também, e a gente vai conversando ao longo da aula, tá? Vocês estão vendo todos os slides? Não, para mim tá como se tivesse pausado, não sei. Tá, agora sim. Ué. Rê, você consegue me ajudar? Eu acho que, Duda, quando você clica na tela, ele some para a gente.
Tipo, você tem que ver o seu Duda, slide, mas você não vê a seguinte. gente ao mesmo tempo. Estão me ouvindo? Vamos lá. Olha lá, o Edu vai ajudar. Você, na hora de compartilhar, vai ter a opção. Você vai compartilhar a sua tela ou a sua janela. Sacou? Vai aparecer sempre na hora que você põe para compartilhar. Tira o compartilhamento, compartilha de novo para você ver. Vai aparecer essas duas opções. Tira o compartilhamento, pausa ele. Pera lá. Aí, agora põe para compartilhar de novo, vai aparecer duas opções, certo? A gente tem janela e tela cheia. Isso. Experimenta colocar... Da outra vez você colocou tela, não foi? Não, pus uma janela. Deixa eu ver aqui. Eu vou pôr, na verdade, para apresentar o slide, daí agora eu coloco... Porque na hora que você... Toda vez que eu vou dar uma aula, eu não vejo ninguém, daí eu tenho que ficar perguntando, galera, vocês estão aí, né? Porque às vezes eu saio falando, e aí a galera, sim, sim, beleza. E aí depois, daí caso alguém manda uma... Levanta a mão, né, para fazer uma pergunta, e eu escuto o pushzinho, ou a Renata fala, Eu ó, posso te avisar também. Isa, e aí pode ser nessa pegada, assim, porque, cara, quando você muda a tela, some, né? Daí você não consegue ver ninguém. Mas eles estão vendo a sua tela, no caso. Pera lá. Olha quanta gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Baixei o PDF. Vamos ver se dá assim. Acho que agora vai. Muitos QIs da 5h30 online. Duda, Oi? só antes de você iniciar, a Flávia Germano está com a mão Oi, levantadinha. Flá, diga. Conversar com ela. Oi, gente. Então, eu queria só falar sobre o que você estava perguntando antes. Tem um barulho de panela de pressão no fundo. Segunda-feira é dia de cozinhar feijão, tá bom? Mas sobre a questão comportamental que eu percebi em mim, eu tenho uma questão muito forte de... Eu fico muito mal-humorada quando eu tô com fome. Tipo, eu viro um leão mesmo, sabe? E eu percebi que eu não estava observando a minha saciedade por causa disso. Então, o meu comportamento era sempre comer, comer, comer. Eu passava, o Edu colocava muita comida, eu comia toda aquela comida, mesmo que eu já estava saciada, porque eu sempre pensava, se eu não comer, meu comportamento vai ser isso, eu vou ser muito mal-humorada. E aí eu parei de observar minha saciedade, até que um dia eu percebi, mas espera, não preciso comer. Então foi uma espécie de um clique, assim, levou alguns anos, mas aconteceu. Interessante. E essa questão do humor também, ela influencia bastante na capacidade de decisão. Então, se a gente está com muita fome, muito mal-humorado, a gente meio que não tem o discernimento também de, beleza, vou ficar no plano ou não, né? Eu vou comer tudo que tem na frente. Então, uma coisa desencadeia a outra. E ter essa percepção é muito importante, realmente. Mas então, vamos lá. Coloquei algumas frases aqui jogadas e vamos ver quem que se identifica, né? Com algumas, às vezes com todas. Vamos lá, já que eu comi esse pedaço de bolo, minha dieta está toda arruinada, vou comer tudo o que quiser hoje, começar de novo amanhã. Muito comum, né? Aquele pensamento de começar na segunda-feira, começar depois do feriado, ou até o final do ano, né? O Dia Internacional dos Recomeços. Então, é bem comum. Quem for se identificando, vai jogando uns QI aí nos comentários para eu ver também. Outro aqui. Meu dia foi muito estressante, mereço uma pizza hoje à noite. A minha recompensa por ter sido tão disciplinado. Então, aquela coisa do merecimento, né? Então, na sexta-feira, depois do dia estressante, da carga de trabalho, merecer uma pizza, merecer um delivery, né? Ou às vezes alguma situação mais estressante, não só relacionada ao trabalho, mas toda a questão mais emocional, a gente tende a ter esse conforto na comida, né? É muito comum. Simplesmente perco o controle e como sem parar quando vejo doces ou vou em lugares com muita comida. Esse daqui é muito comum, né? E é bem abrangente, porque envolve muita coisa, como a parte ambiental, né? Além da comida em si, então, tudo que está disponível ali, a mesma coisa de um aniversário, por exemplo. Então, a gente tem bastante doce ali, né? Vai muito além de doce somente. É muito sobre a disposição do que tem ali, as pessoas em volta, né? Aquele momento hipervalorizando. Então, só o fato de a gente estar em outro ambiente que tem doce, né? Mas muito além de somente um doce estar disponível num lugar sozinho, mas ali no aniversário, a gente tem pessoas hipervalorizando, confraternizando, nossa percepção sobre aquele alimento já muda também, totalmente.
Não tenho tempo para cozinhar refeições saudáveis todos os dias, é mais fácil pedir comida rápida e resolver logo. Aí já entra a parte do autossabotador, né? Então, colocar desculpas ou achar empecilhos para coisas que podem ser facilmente resolvidas de outra forma quando a gente busca clareza, né, sobre os objetivos. Então, não tenho tempo para cozinhar, mas facilmente a gente consegue uma organização nessa semana, né, um tempo para tirar refeições de planejamento, ou até mesmo, não sei, aí marmitinhas personalizadas, se não está a fim de cozinhar, mas aí o foco em você não ver outras alternativas a não ser aquela ali, né, colocando alguns empecilhos. Então, se o seu pensamento é assim, é por isso que os hábitos não duram. E nisso tudo a gente precisa entender o porquê que esses pensamentos vêm, né, vêm à tona, vêm à mente, o que a gente se sabota, se as pessoas são influenciadas, nos influenciam a ser assim, então a gente vai entender tudo isso hoje, e também desfrutar, é muito importante a gente desfrutar o processo para encontrar nesse caminho um contentamento. Então, é uma frase que eu gosto bastante, é isso, a gente ter clareza e encontrar nisso tudo prazer, né, não só visando aquele ponto final, digamos assim, aquele objetivo final, mas sim esse contentamento no caminho para que a gente consiga prosseguir. Mas então, quem sou eu, né, para te falar tudo isso? Vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Duda, eu sou nutricionista com foco em emagrecimento, clínica no geral, mas voltado para comportamento. Por que eu gosto tanto de comportamento? Porque eu costumo dizer que nada na vida funciona se a gente não consegue entender nosso comportamento, né? Então, seja ali ganho de massa, seja emagrecimento. Eu vou focar mais na parte de emagrecimento, mas dá para a gente colocar isso tudo em prática para várias coisas, reeducação alimentar e tudo mais. Então, a gente usa só o emagrecimento como algo ali para ser mais focado, mas a gente consegue ir associando isso a diversas coisas. Então, assim, se a gente não consegue modular esse comportamento, nada do que a gente planeja dá certo, digamos assim, né? Digamos que lá, uma pessoa que está num processo de hipertrofia, se ela exagera no final de semana, se ela não tem controle na refeição livre, ela pode, muito provavelmente, ganhar muita gordura nesse processo. Agora, se uma pessoa está em emagrecimento, não entende seu comportamento no comer, né? Não entende ali que possivelmente ela vai sentir alguma fome. E qual tipo de fome é esse? Se é uma fome emocional, se é realmente uma fome fisiológica, né? Então, o comportamento, ele está em volta de tudo. Se a gente modula ele, a gente consegue entender todo o processo com mais facilidade. E também sou atleta de fisiculturismo. Então, nesse processo todo, eu apliquei muito de tudo isso, né? Eu tive que reaprender muita coisa, né? Então, assim, eu fiz a minha estreia no passado, em dezembro, só que eu fiquei em preparação durante praticamente o ano todo. Então, a partir ali de abril, mais ou menos. E nesse processo, eu tive que reestruturar muita coisa no meu comer, né? Porque para mim, comida tem muito significado também. Eu treino há mais ou menos uns 8 anos, nesse processo todo de início de treinamento e bota-se aí, entre aspas, que eu comecei igual todo mundo, né? Não gostando, indo 3 vezes na academia, pulando superior, treino superior, que para mim não. Só perna e glúteo tá bom. Hoje eu amo treinar superior. Então, ressignifiquei muita coisa, né, nesse início. Então, desde o começo da academia, eu já comecei com a dieta em si, né? Começando a melhorar meus hábitos, mas antes disso tudo, sempre me alimentei bem, só que de forma, né, normal. Então, fica algo. Deixa eu ver aqui. Gabi, eu já te chamo. Tem alguém com a mão levantada? No caso, eu. Diga. Não, só para agora que eu vi ali a parte do fisicultura, da fisiculturista e tal, compartilhar que eu, ano passado, estava numa preparação ali, cara, eu acho que ganhei uns 20 quilos no bulking, de janeiro até julho, e depois para secar estava muito difícil. E aí passei numa restrição calórica absurda, meu coach na época tava, enfim, baixou muito as calorias, e a gente segue, né? E aí, cara, deu uma semana, faltando acho que era da 7ª para 6ª semana pro campeonato que tava faltando. Eu
Voltei para minha casa, eu moro aqui em Curitiba, né? Mas minha família é de Santa Catarina. Voltei para casa e lá chegou aquele ambiente assim, cheio de doce, cuca, bolo. E, cara, ali foi meu campeonato. Cara, eu voltei É para uma casa, briga comi pra mental, né? caramba. Não, não tinha como. Ali eu perdi totalmente a luta. E entender sobre isso faz muito sentido, porque nosso comportamento é isso, né? Restrição gera outros desejos, né? Então a gente tem muito desse comer além do fisiológico. Então, entender sobre isso é bem importante. E realmente, essa parte da restrição em si é bizarro. Você precisa remanejar muito a cabeça e entender, beleza, por que eu estou comendo, né? Então, é É. importante. E nisso tudo, deixa eu ver aqui que eu acho que a minha câmera tá desligada, ou minha câmera tá ligada? Tá ligado, tá Obrigada, ligado. Duda. Ah, tá, que susto. Achei que vocês estavam vendo só meu nominho. Então, nesse processo todo do ano passado, eu tive que, beleza, eu vou ficar só visando o ponto final, né, o meu objetivo, que é lá em dezembro, daqui meses e meses, né? Então, eu tive que, nesse processo todo, reaprender a construir um caminho, e para me realizar durante esse processo, porque se eu ficasse visando só o ponto final, que muitas das vezes as pessoas tendem, né, eu só vou sossegar só quando eu chegar em tal quilo até o final, então a gente fica vendo só o final e vê o processo em si como algo muito dificultoso, né? Com muito sacrifício. Então é importante tudo isso para que o processo seja mais leve, digamos assim, né? E aí eu coloquei na cabeça, pera lá, se eu ficar vendo só dezembro como o meu objetivo, só vendo o objetivo final e o processo em si não, vai ser ainda mais dificultoso. Então, como é que eu posso fazer, como eu posso tornar esse processo um pouco mais leve, um pouco mais factível de ser feito durante todo esse tempo, né? Então, como a gente remaneja a nossa cabeça, faz muito sentido também. Então, nisso tudo, eu gosto muito de trazer essa linha de aprendizado, que eu coloquei aprendendo, assim, vi isso como uma fórmula, digamos que, para a gente conseguir começar a entender sobre comportamento, tá? Então, a primeira parte é a gente ter clareza, né? Beleza, a gente tem que ter o nosso objetivo muito claro, e além desse objetivo, entender os porquês, principalmente dele, né? Então, a minha clareza veio nesse processo ali, vou dar o exemplo do campeonato em si. Eu tinha um objetivo final, né? Mas tá, por que realmente que eu queria esse objetivo? Por que eu estava nesse processo? Eu tive que buscar a fundo os meus porquês por trás disso. E é importante porque quanto mais clareza a gente coloca, mais fácil fica, né? Então, digamos, eu sempre coloco isso muito a fundo nos meus, trago essa visão muito a fundo nos pacientes, para que eles realmente entendam, tá? Você está aqui só para você emagrecer, ou é por outros porquês, né? Porque o emagrecer em si, ou o seu objetivo de ganho de massa, é muito abrangente, né? E nisso tudo você tem algo interior ali que tá te colocando à frente disso, né? Então, eu tenho um paciente que já me disse que queria emagrecer porque queria subir lance de escada da casa sem sentir dor no joelho, que queria vestir tal roupa, ou até mesmo que queria voltar a ter espelhos em casa, porque não tinha, não gostava de se olhar no espelho. Então, vai muito além de somente perder peso. Primeiro, o ponto é esse, a gente buscar os nossos porquês. E aí, dentro desses porquês, a gente fazer a nossa modulação de comportamento, né? Então, ver a parte ambiental, ver a parte mais mental mesmo. Então, beleza, estou no processo de emagrecimento. No meu ambiente, o que influencia para que facilite meu processo ou que dificulte? Tem pessoas que dificultam, né? Tem hábitos na minha casa que dificultam o meu comportamento para ir em prol do meu objetivo, né? Então, tendo a clareza do objetivo, fica mais fácil da gente modular tudo isso. E claro que com uma dieta prazerosa, né? Então, pacientes do Edu aí, com certeza, tem isso já bem feito, para que seja algo factível, né? De nada adianta a gente ter clareza do que a gente quer. Modular o ambiente, só que a dieta ser um cocô lá, né? A gente não conseguir fazer um negócio porque não gosta, né? Então é importante. Eu, na minha preparação, do processo inteiro, eu tive meu pão com ovo. Era uma fatia no final, foi diminuindo as fatias. Mas eu tava feliz, era pão com ovo, tava feliz já. Então é importante ter tudo isso, né? Para que no final
tudo isso seja concretizado. Então, a gente tem ali a concretização de longo prazo, que é a junção disso tudo, para que se torne realmente um hábito, né? E esse hábito vira ali, né, somado com a autoconfiança, né, a liberdade, e aí, liberdade para você ter os hábitos, né, saudáveis e o equilíbrio disso tudo. E aí, enfim, a frase que eu gosto muito de usar, que é você pensar, hoje eu não viveria de outra forma. E a gente consegue perceber muito essa frase na prática de que a gente tem altos e baixos. Não é um processo linear dessa forma, né? A gente tem ali momentos que a gente consegue seguir melhor, momentos que a gente tem dificuldade, ou às vezes momentos até que deixa de lado. E aí é nesses deixar de lado que você pensa, puta, como era bom a gente ter, eu ter a minha organização, eu conseguir me alimentar bem, conseguir treinar bem, né? E aí que a gente consegue ver os lados positivos, você pensa, realmente, isso é uma coisa que eu não consigo mais viver sem. E aí que a gente consegue chegar no ponto de que, beleza, isso tudo aqui virou meu 100%, né? Meu hábito de vida na maior parte do tempo, e isso é muito importante também. Ok, até aqui, tudo certo? Estão conseguindo chegar ali na linha de raciocínio? Sim. Perfeito. Então, o que a gente vai pontuar tudo aqui, né? Serão 4 pontos que a gente vai conversar. Os pensamentos sabotadores, que é mais ou menos aquelas frases que eu trouxe no início, a gente vai aprender o que é cada uma delas. Vamos conversar um pouquinho sobre refeição livre, sobre como controlar os estímulos, e daí, por fim, como manter a motivação nesse processo, beleza? Show. Então, vamos lá. Pensamentos sabotadores. A gente tem vários, né? Mas eu trouxe aqui os mais principais, que daí seria ali o pensamento de tudo ou nada. Então, a percepção de que existem somente 2 alternativas para a situação e que para resolvê-la deve escolher ou se colocar em uma delas. É basicamente aquele pensamento de 8 ou 80, né? Então, se eu estou seguindo tudo certo, tá, beleza. Se eu desando em alguma coisa, né? Aí eu já largo mão. Então, é muito a percepção de que a gente precisa entender todos esses caminhos também. Deixa eu ver aqui. Gente, depois eu leio o chat, tá? Vou só seguindo aqui, daí quando eu terminar essa parte a gente vê as outras questões. E o pensamento também de merecimento, né? Então, como que é aquela coisa do final de semana, da sexta-feira estressante, merecer uma pizza, pedir um delivery, né? Então, refletir sobre essas ações para comer e se perguntar se é uma escolha realmente vai ajudá-la a superar algum conflito interno. Então, geralmente, essas superações, elas vêm de uma forma temporária, né? E nisso tudo é muito importante a gente ter clareza do objetivo. Então, beleza, eu sei dos meus porquês e esse dia estressante sempre vai ter, e ficar no meu objetivo, às vezes, vai ser mais positivo no meu longo prazo. A gente tende muitas vezes a olhar para o curto prazo, né? Aquelas emoções temporárias. E a comida tá ali, ela tem um conforto, ela tem um acalento, pô, é um negócio gostoso, né? Então, a gente vem buscando, a gente busca esses prazeres, né? Só que a gente pensa, é muito mais fácil pensar no prazer momentâneo do que aquele prazer de contentamento de chegar no objetivo no longo prazo, né? Por isso que esses pensamentos, eles vêm à tona também. E aqui também o pensamento da autossabotagem, né? Que você pode, às vezes, ser algo inconsciente, na maioria das vezes é inconsciente, né? De quando você está estressado, cansado emocionalmente ou vulnerável ali, a gente tende a ter essas autossabotagens. Então, na verdade, tudo isso, cada um tem um nome, mas eles todos estão bem ligados, né? É aquela parte do comer emocional, né? Então, assim, a gente come por diversas formas, e entender todos esses tipos de fome, digamos assim, influencia bastante. Então, a gente tem lá a fome fisiológica, né? E além da fisiológica, a gente tem a hedônica. Dentro da hedônica, a gente tem outras ramificações, que daí é o comer emocional, o comer afetivo e todos os outros, né? Então, é muito fácil a gente ir para essa fome hedônica, porque muitas das vezes a gente sabe quando está com fome fisiológica. Pensa lá, pô, tô com muita fome hoje, comeria, sei lá, um pão com ovo aleatório agora, nesse momento. Sim, então é fome fisiológica. Se não, é um outro porquê. E aí vale de entender tudo isso também. Como que foi meu dia, né? Tô ansiosa, tô estressado. Ah, é uma ansiedade. Beleza, o que ocasionou essa ansiedade? É uma coisa que eu consigo resolver?
Ah, beleza, não é uma coisa que eu consigo resolver agora, então buscar isso na comida também não vai trazer uma solução, né, para esse problema. E aí entra aquelas outras estratégias, né, de formas de relaxamento e tudo mais. E aí fugindo um pouco daquela coisa de que todo mundo fala, vai ler um livro, vai ver uma série. Tem vezes que eu não quero ler um livro, eu só quero, né, comer. Mas aí, enfim, a gente tem outras formas de solucionar tudo isso, que é, não sei, um livro de pintura, né? Para quem é mais do artesanato. Eu estou, inclusive, para comprar um, porque eu quero um hobby, porque eu não tenho hobbies. Eu estava pensando esses dias, meu hobby aqui é academia, mas a academia já está quase como escovar os dentes. Então, eu preciso de um negócio para pensar em coisas diferentes. Aí eu, vou comprar um livro de pintura, que daí eu só pinto sem pensar em mais nada. Minha cabeça fica lá, só focado nas cores. Alguém tem hobbies aí? Me contem o que vocês fazem, geralmente, quando estão nesses períodos. Olha, eu não tô nesses períodos agora. Mas, por exemplo, eu tô escutando você e eu sou uma jovem senhora de 30 anos fazendo tricô aqui, ó. Olha só, muito bom. É um hobby. E eu adoro, assim, eu faço as minhas, não é para vender, não é nada. Eu faço as minhas blusas de frio, eu pesquiso novas receitas, que nem você falou, a pintura, focar só naquilo. Numa blusa que você está fazendo, agora que tem mais prática, tudo bem. Mas você tem que prestar atenção nos pontos, se você errar, você tem que desmanchar tudo. Então, eu uso isso como... E isso surgiu porque uma vez a minha psicóloga falou assim, o que você faz? Qual que é o teu hobby? Eu não sabia responder o que era meu hobby. Perfeito. Eu não sabia dizer o que era meu hobby, porque minha vida era trabalhar, estudar, ou cuidar de filho, ou cuidar de casa. Aí ela falou assim: você precisa ter um hobby, você precisa ter uma coisa para você fazer. Se você não fizer uma coisa que você sinta prazer, daqui a pouco você enlouquece. E eu não sabia responder o meu hobby. Aí eu fui para o lado do artesanato, tentei várias coisas, mas foi no tricô ali que eu me achei. E assim, faço blusas, e não é blusa de vó só não, gente, é blusa moderna, tá? Olha só, cheio das técnicas. Bonitas, entendeu? E Depois eu eu acho quero que ver esses é bem tricôs. isso mesmo, a gente encontrar uma coisa para ocupar, né? Porque não só nessa parte física, mas no espiritual também, porque quando a gente não tem, né? A gente fica com a cabeça, minha avó dizia, né? Cabeça vazia, oficina do cão, é isso mesmo. Se a gente não buscar alguma coisa prazerosa, não aproveitar também o tempo que a gente tem com as pessoas que a gente ama, porque isso é uma parada que eu não sabia fazer. É parar tudo, deixar a louça lá, a roupa continua lá para dobrar, é sentar com o meu esposo e com o meu filho e ter um momento de qualidade, sabe? Qualidade, isso mesmo. Porque é muito fácil, a comida é muito prazerosa, então, assim, é muito fácil o nosso impeto, o nosso, o automático ir buscar esse conforto, né? Então, perfeito, é isso mesmo. Eu me dei conta dessa coisa de hobby esses dias também. Eu falei, cara, não tenho hobby. Eu preciso de um hobby, eu vou fazer alguma coisa diferente. Porque daí, beleza, leitura, isso é prático, né? Todo mundo, a primeira coisa que pensa é leitura. Mas aí já veio outras coisas na cabeça, até, sei lá, ponto cruz, bem coisa e velho. Mas ser algum momento diferente, realmente. E faz essa percepção de a gente ter um relaxamento, porque às vezes a gente tá ali, ó, todo momento, ou tá trabalhando, ou tá pensando em outras coisas, ou se não tá pensando em comida, né? Às vezes, em determinados momentos de dieta, por exemplo, de déficit calórico, a gente tende a muito pensar sobre. Ou quando a gente está no planejamento, a gente tende a pensar sobre comida mesmo. Tô comendo uma aqui, quando vai ser minha próxima? Para se programar, né? Às vezes não no sentido de falta, mas de uma programação. Então, tudo nos leva, às vezes, ao comer, né? Então, é importante ter esses momentos. E aí, tudo isso se linka com como a gente consegue lidar com tudo isso, né? Que eu estava comentando. Primeiro ponto é identificar os gatilhos, né? Então, por que eu estou comendo? Por ansiedade, por estresse, por divertimento, por tédio, né? Então, tem diversos tipos. E nisso tudo, padrões de comportamento. Então, você entender se esses sentimentos, eles todos, essas ações, né? Elas vêm com um padrão. Por exemplo, eu tinha uma paciente que todas as vezes que ela chegava em casa com coisas para fazer, ela sentava no sofá, começava a mexer no TikTok, e aí isso começava a gerar uma ansiedade nela, porque ela falava, puta, eu tô precisando fazer algumas coisas do trabalho,
não estou conseguindo, né? E aí aquele ócio, durante aquele ócio, ela vai o quê? Extravasar aquele excesso de pensamento na comida, porque às vezes esse exagero alimentar, essa busca por um prazer ali, é somente uma extravasão, é uma liberação, né, desses pensamentos, porque é um excesso que vai gerando no corpo e o corpo tá, peraí, preciso soltar isso aqui em algum lugar. E aí vai para a comida, né? Então, entender se existe um padrão, se é todas as vezes à noite, se é todas as vezes que acontece tal coisa, né? Isso é importante. E aí entender por quê, onde, com quem eu faço, muito importante também. Façam sempre essas 3 perguntinhas, né? Se o meu exagero é sozinha, se o meu exagero tem gente junto, então muito fácil eu exagerar numa confraternização, numa festa de aniversário, né? Onde isso ocorre, se é sempre em casa, e por quê, principalmente os porquês. Então, tenham sempre isso daí em mente. Encontrar outras formas de se recompensar que não envolva a comida, que é a questão dos hobbies que a gente estava conversando. Desenvolver habilidades para lidar com situações de estresse também. Então, muitas vezes, num momento de estresse ali muito grande, você não vai querer fazer uma pintura, você não vai querer pegar um papel, né? Você está estressado. Então, lidar com essas situações de estresse pode ser, daí algumas atividades, como, não sei, yoga, como é o nome daquele negócio? Meditação, né? Isso tudo também tende a ajudar. E aí, criar também um reforço positivo. O que é o reforço positivo? É a gente pensar sempre, como é bom eu me sentir bem dessa forma quando eu consigo controlar o impulso, né? Beleza, estou ansiosa, identifiquei essa ansiedade, eu sei o porquê dela, e eu queria buscar comida como um conforto. Queria pedir um iFood, eu queria pedir uma pizza, mas não. Foram ali 10, 15 minutos que eu só fiquei focada em pedir uma pizza, mas eu consegui driblar esse pensamento, e aí no outro dia, ou logo após, assim, que você consegue ter esse controle, você se sente bem, porque você conseguiu se manter no seu objetivo, né? Então, ter sempre esse reforço positivo de pensar como é bom me sentir bem quando eu consigo fazer as coisas da forma mais linear, né? Não algo que envolva ali essa parte mais emocional também com a comida, que pode vir junto daí com os arrependimentos, né? Esses outros momentos mais sem essa outra parte daí negativa com a comida, né? Que é você colocar os alimentos como proibidos, o arrependimento em si, a culpa, né? E daí descontar ainda mais. Quando a gente vê isso como proibido, é muito mais fácil de a gente comer em grandes quantidades quando é ofertado, né? Fez sentido tudo isso até aqui? Joga um kiwi aí, umas palminhas, pra eu saber. Flávia, Duda, vou só aproveitar, deixa aqui que o Arthur ele colocou um comentário que acho que faz sentido tanto para a questão do pensamento sabotadores quanto para essa questão de exagero, né? Que ele colocou assim: quando eu sair do plano, meu pensamento é: se for para sair, vou arrebentar e comer muito. Na minha cabeça, não vale a pena comer apenas uma fatia, por exemplo, né? Acho que isso é muito comum, né? Perfeito, e isso cabe muito dentro daí no caso das refeições livres, né? E é algo que até a gente vai comentar, porque a gente tem muito é muito fácil a gente ter pensar, o nome refeição livre por si só já muda a nossa percepção sobre como que a gente vai fazer essa refeição, né? Não, tem paciente que entende, é livre, então eu vou num buffet de comida, né? Eu vou num rodízio, eu vou ultrapassar as calorias aqui estimadas, digamos assim, para a refeição, porque é livre. Então, a gente já começa com a percepção do nome refeição livre, né? E tem muito essa questão daí com uma refeição liberada, então eu vou comer um monte, né? Que daí amanhã eu volto. Então, mesmo que seja uma coisa planejada, existe o exagero também por trás. Então, é bem importante a gente entender sobre esse autocontrole que também seria bem desenvolvido mesmo na refeição livre. Então, essa estratégia da linha do tempo que eu vou trazer agora é algo que faz muito, muito sentido com a parte do reforço positivo que eu comentei ali. Então, por exemplo, antes, né? Qual era a situação que aconteceu? Como você se sentia? E aí pontuar situações de identificação desses momentos, que é o caso que eu trouxe da paciente. Sempre quando ela tem trabalho, ela se sente estressada, né? Então, ela tem um padrão. E sempre identificar o que aconteceu nesses momentos, o porquê da ansiedade, o porquê do estresse,
e tudo mais. Durante. Então, o que você faz geralmente com isso, né? Beleza, estou ansiosa. O que eu faço? Vou para a comida, ou então vou buscar o meu hobby. Tem 2 caminhos. O que geralmente você faz com isso tudo, né? E aí é um exercício mais mental mesmo. Conforme eu for falando, vocês vão se identificando aí em algum momento da vida, e aí a gente conversa depois. E aí, sim, o depois. Então, como você se sente com os 2 lados dessas atividades, né? Então, quais aspectos das suas ações seguintes mudam? Então, é aquela coisa que eu comentei de como é bom se sentir bem. A gente tem 2 lados aqui da moeda. A gente pode ir descontar alguma coisa na comida, pedir um delivery, ou a gente pode, né, ter esse autocontrole, esse entendimento e continuar, né? E aí, quais aspectos das ações mudam? Beleza, me senti culpada. Qual que é a minha intenção no outro dia? Por exemplo, se comi uma pizza que não estava planejada de noite, como que vai ser minha ação no dia seguinte? Eu vou compensar isso com exercício? Eu vou pular alguma refeição? Ou eu vou continuar no plano, fingindo que nada aconteceu, né? Ou então, no outro caso, consegui segurar bem aqui, consegui entender essa parte emocional e se vida que segue, me sentir bem. Então, tem tudo isso. É sempre um exercício. Como você se sente antes, durante e depois das ações. Fez sentido? Super. Deixa eu, se eu puder pontuar uma coisa que Pode para falar. mim foi super. Eu tenho o hábito de. Eu vou planejando na minha cabeça se eu tenho algum evento, se tem alguma coisa, se eu falar assim, não, hoje eu quero comer isso e eu vou comer. Eu começo a planejar na minha cabeça assim, eu não vou fazer essa refeição, aí eu não vou fazer aquela refeição. Eu tenho esse pensamento assim, eu não sei se é de todo bom, né? Porque às vezes eu acabo deixando de comer em alguns períodos do dia, porque eu sei que à noite eu vou comer mais, ou que eu vou comer uma coisa muito fora da dieta. Mas isso é uma forma de eu não me culpar tanto quando eu saio. Porque eu sou o tipo de pessoa que, assim, vai ser muito difícil alguém me convidar para uma festa e eu não comer o que tem na festa. Eu falo, gente, a minha vida social, ela existe, e não é porque eu tô num processo de... Eu nem digo que é de seguir dieta, né? Porque se eu colocasse isso na minha cabeça, eu não estaria aqui até agora. Uhum. A gente adquiriu, e graças a Deus, muito bem consolidado até o momento, hábitos realmente que vão durar, não é uma coisa assim, Sim. claro, a gente está pesando comida, tem essa parte, mas eu acredito que tudo que a gente come hoje não é uma coisa assim, eu tô comendo porque é só nesse período, eu vou fazer isso só para perder esse peso, eu vou fazer isso, não dá. Se eu pensar assim, eu faço um mês, largo de mão e não faço mais nada. Perfeito. Então, É o hábito de vida sendo concretizado, né? um E a hábito questão de vida. da refeição ali, tudo certo, né? Você meio que planejou. Então, Compenso. Oi? Eu compenso. Eu fico assim, cara, se eu vou comer isso, então agora eu não vou fazer, sei lá, meu lanche da tarde. Eu não sinto muita fome de manhã, mas aí eu tenho uma refeiçãozinha ali, não vou fazer. Então, quer dizer, eu tento fazer essas compensações, tem dado muito certo, porque apesar de não sair o tempo todo da dieta, não é uma coisa que acontece sempre, quando eu sei que vai acontecer, tento, como se fosse uma redução de dano, sabe? Eu não Sim. vou comer isso pra dar certo. Porque se eu não fizer assim, eu não consigo, eu não duro. Eu não duro porque eu vou falar, cara, eu vou sair para um lugar que eu sei que eu vou querer comer e vou passar vontade. Para mim, quando você fala não, aí é que eu quero fazer, entendeu? Uhum. O Edu sabe, eu sou meio rebelde com essas coisas. Se isso não impacta, né, na hora da refeição, então um acúmulo de fome, ou que daí acumula a vontade de comer com a fome, né, essa questão de pular refeições, digamos assim, é uma estratégia para refeição diferente que você for fazer, realmente. Então não tem, né, mas realmente tem gente que às vezes usa isso como uma forma de compensar os danos, então, eu vou comer lá, e isso vai me prejudicar muito e não sei o quê, então já vai com um pensamento negativo sobre aquilo que for comer, e aí tem aquela privação, né? Aqueles cortes mais abruptos, mas no seu caso é algo bem pensado, então tudo certo também. Não, e só para concluir, tem uma coisa que eu faço que é muito. Eu até tentei, em muitos momentos, depois que a gente ficou um tempo mais restrito,
falar assim, não vou comer isso, não vou comer isso, porque eu vou destruir, né? Eu ouvi alguém falando assim, porque eu vou destruir à noite, que eu vou comer tudo, porque eu não vou. Mas eu não consigo mais. Eu como, e aí se eu como além do que eu passo mal. Na semana da Páscoa, literalmente eu passei mal. Meu corpo estava gritando, falando, pelo amor de Deus, para com isso, porque meu sono ficou turbulento, tudo saiu do eixo, sabe? Então eu já não consigo mais. E eu acho que isso é devido à construção de hábito, né? Com certeza. O nosso corpo ele se acostuma das duas formas, né? Então, vamos lá dar o exemplo de uma pessoa que não bebe água. Pô, tá um deserto. Então, o corpo ele é condicionado a viver daquela forma. Então, beleza, essa menina que não bebe água, eu vou ter que viver desse jeito, vou achar meu jeito aqui, né? Agora, pronto, começou a beber água, mais de 2 litros, 3 litros de água lindamente, começou o quê? A sentir sede, porque muitas vezes quando chega lá, toma 1,5 litro, 2 litros de água, não sinto sede. Aí começa a sentir sede, porque o corpo vê os dois mundos, e a mesma coisa com refeição livre, digamos assim, né? Quanto mais regrado é a nossa alimentação, mais equilibrada, né? O corpo se acostuma com isso. Aí quando chega aquele mundaréu de comida, queijo, pizza, coisa pesada, falar, pera lá, minha querida, deixa eu digerir tudo isso aqui, porque eu não estou acostumado com esse volume de comida. Então acontece mesmo. E sobre refeição livre, tem muita coisa pra gente que dá para conversar sobre isso, mas eu trouxe alguns pontos aqui. O primeiro é a nossa percepção sobre a refeição livre, digamos assim, né? Tem esse nome, né, que muitos dizem, mas eu gosto mais de chamar de refeição flexível, porque a gente não entende daí que pronto, é livre, eu posso comer até não aguentar mais, né? Então, é sobre a parte do custo alto e custo baixo. Então, assim, isso envolve o aspecto de custo alto ser a dieta versus custo baixo a refeição livre. Então, assim, o custo baixo seria o quê? A refeição livre ter uma recompensa imediata. Então, maior a recompensa, então ela tem um custo baixo, e na dieta a recompensa é menor, porque ela vem, os benefícios dela, digamos assim, a recompensa, ela vem mais para o final. Agora aqui não, você comer uma pizza, a recompensa ela está imediata, o prazer, né, de comer e tudo mais. Então isso tudo tem um custo baixo, é muito fácil, você comer e ter uma recompensa imediata, né? E aí o planejamento alimentar, um hábito ali, ele tem um custo alto justamente por isso, porque a recompensa ela está um pouco mais à frente, né? E isso tudo, a gente precisa o quê? Seria interessante mudar a percepção disso tudo, né? De igualar as coisas. Então, a refeição mais livre do plano, ela está aqui igualmente com a refeição, com o planejamento alimentar. Ambos são importantes. Por quê? Porque a gente come por muitos motivos além do fisiológico. Então, a gente tem uma vida acontecendo. Você vai comer uma pizza, você vai comer um hambúrguer, né? Não tem como dizer que não. E isso tudo, beleza, é necessário. A gente precisa ter esses momentos também com a família, de confraternização e tudo mais. Só que as duas coisas estarem aqui muito juntas. É aquele caso ali, né, que eu acho que o Gabi que comentou, sobre quando eu for comer, eu quero comer muitas fatias de pizza, não só um pouco. Que a gente está, o quê? Às vezes, hipervalorizando esse momento, muito além do só o planejamento, né? Então, é importante, às vezes, a gente colocar um olhar sobre como que a gente tem visto essas refeições, que por mais que sejam planejadas, às vezes a gente coloca uma hipervalorização em cima dela. E também tem o efeito da dessensibilização, que daí é uma estratégia, né? Mais prática, assim. Então, o que é isso? Uma coisa saborosa, ela tende a ser menos saborosa conforme você vai comendo ela, né? E uma refeição livre, ela tem vários sensibilizantes que aumentam os estímulos. Como assim? Então, a gente tem o ambiente de uma refeição livre, a gente tem a presença das pessoas, o momento em si, né? Então, isso tudo tá o quê? Sensibilizando bastante esse momento, né? A refeição livre. Então, por mais que conforme você vai comendo, a gente tem aquela busca incessante ali pelo, sei lá, primeiro pedaço, digamos assim. Nunca, digamos que a gente está ali num buffet.
A primeira mordida nunca vai ser igual ao restante que a gente for comer, mas a gente está sempre ali, ó, buscando, comendo, né? E daí tem todos esses momentos, esses itens sensibilizantes ainda mais da refeição, que é o momento, as pessoas, né, o ambiente. E aí, reduzir esses estímulos aumentam o quê? A dessensibilização. Então, a gente dessensibilizar isso como uma forma o quê? Normal. Beleza, eu vou comer uma pizza, lá vão ter tais pessoas, num ambiente tal, né? E tá tudo certo também. Então, não ir, às vezes, com muita emoção nisso tudo, né? É uma forma, às vezes, de a gente dessensibilizar esse momento, né? Que às vezes a gente vai com muita emoção, né? Digamos assim. E também tem a teoria de exposição, que ela é uma estratégia também, que é o quê? Você se expor a uma situação controlada com aquilo que você apresenta desinibição. Por exemplo, eu gosto muito de pizza. Então, para mim, assim, se eu for comer qualquer refeição livre, beleza, pode ser, sei lá, um prato de um restaurante muito top. Eu vou ficar, meu Deus, parece que eu não fiz refeição livre porque não é pizza. Então, eu tendo, às vezes, a ter um descontrole, digamos assim, comer a mais com esse elemento específico. Então, eu me expor a ele como se fosse um desafio de, beleza, é um alimento que eu gosto bastante, mas eu vou ouvir meus sinais de fome e saciedade, né? Eu vou me colocar numa situação de autocontrole frente a ele. Então, mas como uma forma de lidar com essas refeições de uma forma mais, não estratégicas, porque às vezes você só quer comer, né? Então, ou sentir aquele momento com as pessoas e tá tudo certo. Mas a gente ter isso em mente também, de uma forma que, beleza, tô comendo, mas eu preciso também ter um olhar para o meu comportamento frente a esse alimento, porque ele é muito hiperpalatável, né? Então, facilmente a gente consegue extrapolar nisso tudo. Fez sentido, gente, essa parte? Duda, certo? só te sinalizar que a Lê levantou a mão. Pode falar, Lê. Oi, tudo bem? Mas pegando o gancho no que ela falou, e acho que envolve um pouco o que você disse agora, assim como acho que o Gabriel, não deu. Eu também tinha essa dificuldade pensava, na verdade, que existiria essa dificuldade, tipo, eu vou sair, então eu tenho que aproveitar ao máximo, e não vou falar nem de comida, eu vou falar de bebida. Eu sou uma pessoa que sempre gostei de sair, gostei de beber, e as coisas estavam meio conectadas, assim, para mim, assim, não me parecia muito razoável sair e não beber, não estava muito conectado não achava que seria apto. E eu fiquei esses tempos aí sem beber e saí igual, assim, sabe? Acho que a gente acaba se descobrindo em certos momentos, assim, tomava um Monster antes de sair, recorria a outras estratégias de, tipo, vou... E acabava, às vezes, durando mais do que durava sem bebida, ficando, tipo... E eu acho que isso acabou mudando aquele pensamento que eu tinha, tipo, não tem como sair e não beber. A partir do momento que eu saí, bebi e não bebi, e vi que consegui me divertir igual, e foi mais fácil a segunda, foi mais fácil a terceira, e às vezes a quarta nem fazia mais sentido. Eu beber não porque eu não podia, eu não voltei a beber, normal, assim, mas eu já vi que as coisas não são dependentes de uma coisa tão da outra, assim, tipo, para sair e me divertir, eu não preciso sair e beber, eu posso fazer as duas coisas de forma autônomas e separadas, assim, sabe? E não tenho esse autocontrole tipo, não, você sempre foi muito disciplinado, longe disso, é só esse comentário mesmo. Muito ótimo. Então, assim, você fez as duas coisas. Você colocou o efeito da sensibilização e também a exposição a bebida, no caso, né? E você também tirou aquela hipervalorização que você tinha sobre esse alimento, né? Então, valorizava muito a bebida alcoólica como algo único nos momentos, né? Mas não, você olhou, daí você trouxe outras visões frente a isso, né? No sentido de dá para aproveitar de outras formas. Às vezes é muito aquela sensação de você estar confraternizando com alguém, estar conversando e ter um copo na mão só, né? Bebendo alguma coisa. Eu preciso de um copo na mão. Exato, então não necessariamente precisaria ser um álcool, né? Tem muito disso também. Então, bem legal.
E trouxe um exemplo bem prático das duas questões juntas, assim, uma seguida da outra. E aí, essa questão ali também dessa saciedade sensorial específica é uma outra estratégia também, que ela é mais assim, ela é regulada pelo córtex orbitário frontal, que quer dizer o quê? Eles chamam isso tudo de efeito buffet, digamos assim. Então, essa saciedade sensorial específica, esse nome de gigantesco, eles deram um nome mais fácil, que é o quê? O efeito buffet, que significa o quê? Quanto maior a disponibilidade de alimentos, maior a minha disposição em comer. Então, pensa lá naquele bifezão de comida, você vai olhar tudo aquilo, você não vai respeitar fome nenhuma, ou vontade do que você mais tem, você vai querer pegar tudo, né? Porque o que manda nisso tudo é a dopamina. Então, ela vai de incentivo com o consumo máximo desses alimentos, né? Porque daí a gente vai querer sempre aquela busca pelo prazer, né? Então, comer muito. Então, saber sobre essas questões, assim, em relação à refeição livre, ajuda bastante a ter um pouco mais de autocontrole com ela. Então, a gente pode comer, né? Então, a gente precisa desses momentos, mas igual colocou ali sobre a questão do álcool em si, né? Você pode ter ele, digamos que de forma mais controlada, mas entendendo sobre a sua relação com ele, né? Com o descontrole ou com a hipervalorização que tem sobre esses alimentos e sobre o álcool também, né? Não falei tanto sobre o álcool, mas tudo isso entra, né? Nessas questões, até mesmo em relação a descontar as emoções, né? Tem gente que não vai para a comida, vai para o álcool. Então, muito bom pontuado também. E aí, aqui, então, a gente entra naquela questão do controle dos estímulos, entendendo sobre tudo isso de refeição livre, a gente entende que existem sinais ambientais que são associados aos hábitos alimentares, né? Então, a gente come muito pela influência do ambiente também, né? E nisso tudo inclui ali trazer, então, estratégias como comer com atenção plena. Então, beleza, eu vou comer uma pizza, eu vou saborear cada pedaço dela, eu vou estar presente nesse momento, muito além de só comer por impulso ali, né? De gostar muito e às vezes comer e nem ver que isso acabou. Controlar o ambiente, então, isso tudo aí entrando como refeição livre, como ambiente no geral para o dia a dia, né? Então, se eu tendo a ter descontroles em momentos específicos, à noite, por exemplo, quando eu tiver com estresse ou algo assim, eu vou cuidar de certos alimentos que eu coloco dentro de casa, né? E aí, nisso tudo, também trazer um pouco da organização. Então, nisso entra aquela questão da autossabotagem, que a gente colocou lá no comecinho. Então, não tenho tempo de treinar, por exemplo, né? A pessoa vai colocar ali alguns impeditivos que impedem ela de continuar, né? Então, como eu sei que eu tendo a ter esses impulsos, eu vou deixar as refeições e as roupas já organizadas para o meu eu de amanhã, né? Às vezes usar outras estratégias, que são lembretes ou cartões de enfrentamento. Então, cartão de enfrentamento é uma estratégia comportamental bem legal, que a gente coloca nesse cartão todas as dificuldades, digamos assim, né? Então, beleza, eu tenho tal objetivo, né? Então, o que você quer, o porquê disso tudo, né? Suas dificuldades frente a isso. Então, todo momento que eu chego em casa, às vezes, me sentindo assim, de tal forma, eu tendo a fazer isso. Mas se eu não faço, eu me sinto assim, assado, então eu me sinto bem, eu me sinto autossuficiente para continuar, né? Então, é um cartão que você coloca em momentos, em lugares de mais dificuldade. Se o trabalho, por exemplo, é um lugar de dificuldade, com bastante estímulo alimentar, né? Então, por exemplo, escritório, sempre tem lá, né? Alguém com uma gavetinha cheia de coisas. Então, deixar esses cartões de enfrentamento em lugares que vocês têm dificuldade ajudam bastante. E isso tudo ajuda daí a gente remover esses gatilhos, né? Porque quando a gente começa um ciclo, né, de descontar na comida, na bebida, em qualquer coisa, gera um ciclo ali, né? E a gente precisa fazer as trocas desses gatilhos. Então, se o alimento, digamos assim, a ansiedade é um gatilho, e aí
o alimento ele vem como um reforço desse gatilho. Então, todas as vezes que eu estou ansiosa, eu como e o alimento vem me reforçando que eu estou ansiosa, por isso que eu estou comendo. Então, vem até aquela pergunta, eu como por ansiedade ou estou ansiosa porque como, né? E aí, remover tudo isso com todas essas estratégias ajuda bastante. Fez sentido até aqui, gente? Super. Beleza. Então, aqui, como a gente comentou, criar um ambiente favorável que apoie suas metas de longo prazo. Vamos falar um pouquinho sobre motivação. Tudo certo? Alguma dúvida? Duda, posso só compartilhar uma coisinha aqui com vocês? Pode. Falando nessa questão que você falou do cartão de enfrentamento, né? Eu queria dividir, porque um dos objetivos aqui na nossa mentoria também é a gente dividir algumas experiências que funcionam, né? E para mim, uma coisa que funcionou muito, assim, eu tinha muita culpa de fazer as refeições livres, né? Então eu tinha o final, principalmente de final de semana. E às vezes na segunda-feira era aquele remorso total, né? De ter feito várias coisas que eu julgava errado. E naquela época eu acho que tinha muito do comer emocional. Então eu comecei a fazer uma listinha de, tipo, quando eu fazia as refeições livres, quais refeições que de fato faziam sentido para mim ter feito, sabe? Então, que nem você falou, eu gosto muito da pizza. Depois que passava aquela emoção do final de semana, eu começava a racionalizar. Então eu comi no final de semana. Qual refeição livre de fato me trouxe prazer? Qual alimento de fato eu gosto de comer e eu quero comer quando eu tiver a oportunidade de ter a refeição livre? E isso me ajudou muito, assim, sabe? De entender que eu como a pizza porque eu gosto da pizza e que o hambúrguer ele não faz tanta falta para mim, assim, por exemplo. Então, se eu tiver que escolher uma refeição livre, eu vou escolher aquela que faz mais sentido, assim. Então, eu acho que vai de encontro com esse cartão que você falou, né? Com certeza. Tem muito também aquela lista de o que você ganha e o que você perde, que também é uma outra ferramenta. Então, a gente tem cartão de enfrentamento, tem essa lista. Então, o que eu ganho, né, comendo tal coisa e... vamos supor, em relação a específico a alimentos, né? O que eu ganho quando eu como uma pizza, que é algo que eu gosto muito, então eu sinto prazer, eu sinto que é um momento que vale a pena, consigo aproveitar com mais prazer a refeição mesmo, aproveitar com as pessoas que eu gosto, e aí o que eu perco quando eu não como a pizza e como outra coisa, digamos assim, né? E isso tudo também, tirando mais de alimentos, mais colocando em ações. O que eu ganho, né, quando eu consigo entender minhas emoções e ficar num plano alimentar mais certo, controlar esses estímulos, que eu ganho com isso, então todas as sensações positivas, e o que eu perco quando eu cedo, né? Então, eu me sinto assim, assado, final de semana é muito extrapolado, então como é que eu me sinto na segunda-feira? O que eu perco com isso tudo? Então, essa comparação é muito boa. É sempre essa questão de sempre você se comparar, como você fica com tal coisa e com outra coisa junto. Então, bem legal. São ferramentas que, às vezes, a gente nem... É automático, mas a gente nem percebe que é uma ferramenta comportamental. É uma forma de você olhar para dentro e analisar teu comportamento mesmo. Então, bem legal, Rê. Motivação. Falando sobre, vocês acham que a motivação, a gente age primeiro para depois se sentir motivado, ou a gente precisa sentir motivado para depois agir? Me falem. Pegadinha. Eu primeiro ajo para me sentir motivado. Agir para se sentir motivado? Para mim funciona assim, geralmente. Eu vou mesmo sem motivação, e daí depois a motivação aparece. Mas o que lá no começo, agora você faz isso, mas antes, a primeira vez o primeiro pontapé inicial para você começar uma vida saudável, o que veio antes? Para mim veio entender por quê. Então, tipo de motivação, né? Então, olha só, a gente acha que às vezes a gente precisa fazer para buscar a motivação, para continuar e daí ter a constância, mas na verdade não. O primeiro ponto é que a gente primeiro se sente motivado para depois agir. O que é literalmente a motivação, né? É o motivo para agir. Então,
desde lá do comecinho que a gente vem conversando. Quais são os seus motivos para a ação, digamos assim, né? Entender os porquês, entender os objetivos, né? O que, por que se quer, e aí sim buscar ação. Então, primeiro a gente busca algo, a gente almeja algo, entendendo muito bem o porquê deles, é importante entender isso, para depois agir, né? A gente não começa a academia sem nenhuma intenção, assim, e daí começa a ter uma motivação para isso. Então, é sempre o contrário. Uma pegadinha aí para vocês. Então, olha só, a motivação, ela é o quê? O sinônimo de intenção. A gente coloca a intenção nisso e aí busca as ferramentas para atingir aqueles objetivos, né? Então, assim, toda motivação, ela tem uma direção. A direção, ela é um alvo comportamental e não o resultado. Então, a gente tem um comportamento modulado com base na nossa direção, no que a gente quer, e não no resultado. Então, nosso comportamento ele não é motivado só pelo resultado final. Mesma coisa do que eu coloquei lá no início da minha preparação. Eu não conseguiria manter meses e meses de motivação, de hábitos ali, de dieta, digamos assim, para esse intuito, só visando o meu resultado. Eu precisava olhar para a minha direção como o modulador do meu comportamento para me manter firme no objetivo. Então, eu olhei a direção como um processo. Então, qual era a minha direção? Vamos ser mais exemplos, assim, mais exatos, né? Minha direção era, sei lá, de abril até dezembro, digamos assim, né? Então, eu conseguia olhar isso tudo como uma forma de motivos para eu agir, não somente visando o resultado final. Então, a motivação, ela é um reforço comportamental, porque quanto mais motivos a gente tem para agir, a gente consegue modular todo esse comportamento. E aí eu pergunto para vocês, né? O que para vocês é prioridade? É a família, é o trabalho, é os estudos, é o treino, o hábito alimentar saudável, né? Então, coloquem tudo isso na ponta do lápis. E, se preciso, escrevam também. É importante a gente tirar, às vezes, isso da cabeça aqui só, né? E escrever, pontuar tudo isso. Quanto mais clareza a gente tem, mais fácil fica o processo. E quando a gente tira isso da cabeça, parece que, nossa, a gente consegue olhar com tudo com mais clareza. Isso tudo, às vezes, é até uma ferramenta para a ansiedade. Ah, estou muito ansiosa, estou estressada, vai lá e escreve tudo. Faz um diário emocional desde a hora que você acorda até a hora que você for dormir e veja, né? Às vezes é só uma extravasão de sentimentos que a gente tem ali. Em vez de extravasar na comida, vai lá e escreve. Tudo que está sentindo facilita. Então, encontrar nisso tudo os seus porquês. Então, vocês já viram, né, que o porquê é a palavra-chave para tudo isso, né? Então, deixa eu ver aqui, a Nai colocou aqui. Direção é mais importante que velocidade. Às vezes queremos resultados imediatos e no final se frustramos. Exatamente. Então, a gente precisa ter a direção para o longo prazo, né? Muito bem pontuado. Então, é só uma reflexão para a gente finalizar mais, né? O caminho, ele pode ser longo, ele pode ser demorado, e muitas das vezes é difícil, a gente tem altos e baixos nisso tudo, né? A gente faz com que ele seja mais factível de ser feito, mas tem dificuldades, né? E quando não se sabe o porquê, fica muito mais difícil, porque a gente não coloca intencionalidade de fato naquilo, né? Fica algo raso, e é muito fácil de a gente desviar desse caminho nos percalços ali. Então, continue nos caminhos pelos seus motivos e por quem você ama, e principalmente por você mesmo. Então, é isso, gente. Era isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que tenha sido bem claro, que vocês consigam colocar em prática algumas coisas sobre refeição livre, sobre seus entendimentos, né, das emoções e tudo mais. Espero que tenham gostado. Vou abrir para dúvidas também, então, se tiverem alguma outra coisa que queiram pontuar, fiquem à vontade. Vou pedir a palavra rapidinho antes da gente abrir para as dúvidas. A Flávia também. Flávia, já abrimos o microfone para você, tá? Como a gente vai caminhar para o final agora, eu só queria reforçar para os kiwis que estão no desafio, já podem começar a mandar os kiwizinhos para a gente contabilizar a participação de vocês, tá? Para os nossos convidados, a gente está com um desafio de 21 dias aqui para quem é kiwi, para alguns convidados dos kiwis. Acho que muito do nosso desafio tem muito a ver com o que a gente falou aqui, né, Duda?
de trazer um porquê, uma motivação e de fazer isso em comunidade, né? Ter o suporte de outras pessoas, que eu acho que é um dos principais objetivos. Cada um está com o seu motivo, cada um está com o seu porquê ali forte de estar nesse desafio, mas fazer isso em comunidade, fazer isso em grupo, que é o que a gente está fazendo aqui também, ajuda, né? Traz um suporte importante. Então, o nosso primeiro desafio está sendo um sucesso, tanto que a gente está aqui 9 horas da noite com 32 pessoas, então o pessoal está totalmente engajado aí no desafio, não só nas premiações, né, pessoal, em tudo. E a gente já tem bastante pessoas perguntando também sobre o desafio 2 da Rango Bom, e eu vou deixar aqui agora no nosso chat ali o link para quem quiser participar do próximo desafio da Rango Bom, já deixar o nome na lista de espera, e aí a gente vai formatando os nossos desafios para trazer esse suporte aqui, que é sensacional, tá? Eu queria pedir a licença, não foi combinado, mas o Arthur podia abrir o microfone e contar para a gente, Arthur, como está sendo para você o desafio? Tadinha a cara dele. Salvou na minha vida esse desafio. Ah, é? Estou mais animado que o sol. Eu estou proteger que o sol diariamente. Legal. Gabi, você quer falar um pouquinho, rapidinho também para a gente, como está sendo o desafio para você? Bom, para mim, assim, o primeiro ganho é meu marido fazer cardio, então a gente tá fazendo em dupla, então tá sendo muito bom, porque eu falei para ele, 21 dias, depois é engatar, porque quem faz 21 faz ser para sempre, né? Eu acho que tudo é hábito, mas para mim tá sendo muito... É desafiador, mas ao mesmo tempo é motivador. Eu ainda que fui no Edu sábado, colhi meus resultados, brinquei, né, que eu fui colher meus resultados lá e realmente foi muito bom, tanto para mim quanto para o meu esposo. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, e não me importem se eu me emocionar, mas nós viemos pela dor, né? Nós viemos porque se a gente não viesse, se a gente não fizesse, muito provavelmente eu seria uma viúva muito rápida, assim, em pouco tempo, porque o Bruno realmente precisava e não adianta. Quando a gente tem a casa, a gente tem uma logística, a gente é um casal, não funciona se não for junto. Então, a gente foi muito pela dor. E aí eu falo para vocês que a gente precisava do chacoalhão, por muitas vezes o Durt deu chacoalhão na gente, mas enquanto a gente não viu a saúde ser acima de qualquer coisa, acima de estética, acima de se gostar no espelho, a gente não virou a chave. E hoje virar essa chave, ir lá no Edu e participar desse desafio, eu acho que para ele também, ele não está aqui, mas para ele, ele e o Bruno são amigos de infância, então só para vocês saberem, a gente lutou muito para chegar até onde a gente está chegando, e a gente colhe os resultados, e eu vejo ele motivado, então eu de verdade estou muito feliz de estar aqui com vocês, de participar disso, do primeiro desafio, que seja o primeiro de muitos aí que a gente vai conquistar junto, mas eu acho que essa comunidade, todos esses aprendizados têm sido muito, muito maravilhosos para a gente, então eu só tenho a agradecer mesmo, não é fácil, é desafiador, é tarde, a gente tem que estar aqui, mas eu acho que tudo vale a pena se a gente tem igual a Duda falou, né, um objetivo para chegar. E é isso, gente. Da minha parte, esse é meu relato, por enquanto. Sobrevivemos a uma semana, vamos sobreviver a 3. Passa rapidinho, né? A gente já está na segunda semana. Quando vê, já foi. Obrigada, Gabi. Obrigada, Arthur. Pessoal, eu já coloquei o link para a lista de espera, tá? A gente vai... Duda, posso passar para a Flávia? Pode, aham. Flávia, se quiser já contar também, antes de fazer a sua pergunta, contar um pouquinho do desafio, como está sendo para você, também fica à vontade, a gente vai adorar ouvir. Tá bom. Para mim está sendo muito legal esse engajamento comunidade, assim, sabe, gente? Estou aproveitando muito. Eu acordo já às 5h30, já fico pensando, deixa eu ver o que eles vão falar hoje lá na nossa live. Isso que eu não consigo ficar muito tempo, mas no domingo eu digo que eu carreguei eles no bolso, porque eu coloquei o fone
E levei no bolso eles e fiquei correndinho lá, escutando, e eu querendo comentar, assim, não, deixa eu concentrar aqui no meu exercício. Então, foi assim, parecia que eu tava conversando numa roda de amigos, assim, tava bem legal. Mas tá sendo bem legal, assim, tô gostando bastante, e são 3 semanas que a gente vai lembrar bastante depois. Então, aproveitar bastante no máximo que eu puder aqui. Duda, eu queria sabe um comentário que eu queria falar com você, assim, se você pudesse explicar melhor pra gente, como que você vê o pensamento sabotador daquele que eu vou comer por educação? Porque esse eu ainda tenho um pouco de dificuldade, assim, parece para mim ele é meio sabotador, porque assim, eu não tô com fome, a comida aparece, e aí eu fico com um pouco de vergonha, sabe, de rejeitar. Então eu não sei assim como muito bem como proceder, se existe algum comportamento e falar assim, eu não tô com fome. Já que eu já fiz muitas vezes, eu falei, não, eu não vou querer, não tô com vontade agora, e aí, só que às vezes é a tua sogra, sabe? Eu fico com aquela cara, ai, não tô querendo agora. Aí você fica com aquela situação embaraçosa, assim, mas enfim, não só pela sogra, mas de forma geral, no trabalho acontece muito, mas no trabalho o pessoal já entendeu, assim, que não, a Flávia não vai comer. Mas nesse sentido, assim, como que funciona essa armadilha, assim, pra gente não cair sempre nessa, eu quero ser educada, fico aceitando a todo momento, sabe? Perfeito. De certa forma entra como algo, como um pensamento sabotador, e que a gente vem de um histórico, né? A gente é muito, a gente aprende muito desde de jovem, desde pequeno, a não recusar as coisas, né? A valorizar isso tudo, então, esses momentos. Então, é um histórico muito de você olhar para trás, de ver como que é a sua percepção sobre isso, como você foi ensinada, né, a isso tudo, ou que é feio a gente recusar as coisas. Então, a gente tem esse histórico mais de infância, assim, né, e vai muito de a gente perceber como que a gente lida com isso atualmente, né, porque às vezes é muito uma quebra de padrão realmente só, de você olhar para o teu processo, né? E beleza, porque às vezes as pessoas, por exemplo, um doce na sua frente, você às vezes não tá com vontade de comer ele, né? E aí as pessoas acham um absurdo você não ter essa vontade no momento, de você ter esse entendimento e conseguir perceber seus sinais ali de vontade, de fome, ou realmente de ver aquilo como algo que vai valer a pena ou não, e as pessoas não conseguem entender isso, né? Então é difícil realmente, porque é um hábito que a maioria das pessoas não fazem dieta, digamos assim, né? Não tem um hábito nesse sentido. Então, vai muito de conversar realmente com pessoas próximas, né? Nesse caso, e aí outras pessoas também, né? No sentido de você comentar o seu objetivo, algo nesse sentido, mas vai muito de entender os passados, né? De como a gente vem, como a gente lida com a comida em todo esse quesito. Edu vai falar? Licença, gente. Esse lance que a Flavinha levantou é uma parada que eu falo muito. As pessoas, como a Duda pontuou também, é uma parada que está muito enraizada, né? Tipo, as pessoas, primeiro que elas tendem a palpitar em tudo, né? Todo mundo quer dar palpite no que não foi chamado, seja na tua imagem, como você está vestido, seja se você está magro, se está gordo, né? Se você está comendo ou não. Então, isso eu acho que é do ser humano, né? Ter isso, né? De querer palpitar. E aí, quando você for exposto a esse tipo de coisa, tipo, chegou com o bolinho ali, nunca fala que você está em dieta. Nunca fala que você está em acompanhamento nutricional. Isso sim. Nunca levanta isso. Por quê? A partir do momento que você levantar isso, pronto, você vai virar alvo de todo mundo daquela mesa. Aí vão aparecer. Aí começa a aparecer os pensamentos sabotadores, começa a aparecer os gatilhos, que é o quê? Mas só um pouquinho não vai atrapalhar. Mas o teu nutri não deixa você comer? Mas sabe, tipo, aí começa aquele reforço, tudo que o teu cérebro tá querendo naquele momento para você falar assim, eu vou comer. Dane-se. Agora, se você age de uma forma bem indiferente, tipo assim,
Não, eu não tô bem do estômago. Ou acabei de comer. Não põe a palavra dieta. Encontra uma outra alternativa. Hoje eu não acordei muito bem. Sabe? Tipo, aí as pessoas elas não vão ficar forçando. Elas vão respeitar. Agora, se você falar que você tá de dieta, Flavinho, esqueça. O que a Nai colocou ali de falar que é uma promessa também cai bem. Funciona, verdade. Tudo aceito, Funciona pronto. muito. Eu tô de A promessa. quaresma foi bem mais fácil. O Rafa falou que eu não deixo. Alguns, né? Alguns eu sou mal de propósito. Perfeito, gente. Mais alguma dúvida? Algo que queiram pontuar que seja interessante? O Pode Gabi, falar, eu Gabrielzinho. Sim, eu aqui. Assim, sobre o significado. Primeiro, eu só gostaria de ressaltar aqui dos 21 dias que, cara, eu como um atleta, nunca fui um atleta assim, de grande performance, sempre pratiquei esportes, então faz mais de 10 anos que eu pratico esporte. E vendo minha mãe tendo hábitos péssimos a vida inteira, finalmente parece que eu consegui fazer ela fazer cardio, nem que seja 5:30 da manhã. Então, obrigado a todos aí do time. E é uma maravilha ver ela fazendo Galera, o cardio, dizendo... Gabriel é filho da Luciana. Galera da 5:30 aí, ó. O Gabriel é o filho da Luciana que tá com a gente aí todo dia. A Lu tá aí na live? Acho que não, né? Não, acho que não. E é participativa ainda, né? Ela é participativa, além de tudo. Ela faz o cardio dela, ainda conversa com a gente. E hoje foi uma coisa muito, muito interessante que aconteceu, que o quê? Ela tava na missão, se eu não me engano, de levar o pai pro médico, alguma coisa assim. Uma É cirurgia. marido. né? Uma Marido. cirurgia, Sim, sim. para uma É o cirurgia. marido dela. E aí, o que ela fez? Antes da cirurgia, que a cirurgia estava marcada para 6h40, ela iniciou o cardio dela antes de todo mundo. Então, assim, ela foi a primeira que entrou ali. Eu sempre entro uns 10 minutinhos antes das 5:30. Ela foi a primeira que entrou. Ela falou: Edu, tô entrando aqui só para só para falar que eu tô aqui. E ela já tava suadona no cardio ali. E aí Cara, Que ela massa. fez, entendeu? E tinha tudo para falar que não ia fazer, porque tem a cirurgia e tal. Então, o Isaac e a Simone também vieram de Mafra para Curitiba na consulta. Cara, no hotelzinho de manhã tava lá. Então, galera, o desafio tá sendo muito massa. Tá sendo massa para mim, cara, porque eu tô me aproximando muito mais dos meus pacientes, tá tendo uma entrega muito massa. Hoje a Flavinha falou, né? Edu, eu não sei o que vai ser de mim depois dos 21 dias, porque tá sendo muito legal ter essa companhia todo dia cedo, né? Então, Vamos continuar te ligando, Edu. aí eu vou estar aqui, nega. Eu não. Se quem quiser vir comigo aqui, ó, eu vou mandar o linkzinho. Mas continue, Gabriel. Acho que você ia fazer um questionamento, né? sim. Mas, de novo, só agradecer que, cara, a dificuldade que um estudante de nutrição que pratica esporte a vida inteira, colocar na cabeça de uma pessoa que precisa realmente fazer cardio, que vai melhorar a vida dela, ela sofrer um pouquinho, que vai ser muito mais melhor do que sofrimento, é difícil, né? Então, muito obrigado. Enfim, voltando à pergunta. Quando a gente tem um processo, de vez em quando, a gente acaba... Eu já senti isso, já conheci pessoas que sentiram a mesma coisa, que passam por um processo ali, cara, tô numa motivação, vou para um campeonato, vou fazer alguma coisa, vou correr um triatlon, e aí chega uma hora que os custos são maiores do que os benefícios, ou seja, cara, eu tô abrindo mão de muita coisa e, cara, eu tô abrindo mão de momentos com minha mãe, com meu pai, tô abrindo mão... E aí tu acaba tirando os pesos das coisas e tudo muda, sabe? Mas tu ainda quer, no fundo do teu coração, é um momento ali que tá passando dificuldade, mas no fundo do teu coração tu ainda quer competir. Como é que faz pra lidar com uma coisa dessa? Cara, não vale mais a pena, nesse momento, sabe? Cara, Gabi, só para eu entender, você é atleta do quê? Eu, no caso, quero ser um atleta de fisiculturismo, né? Ah, tá. Mas você nunca você já fez o processo? Eu já fiz uma simulação de preparação, nunca competi. Ah, Pra ver se eu entendi. aguentava mesmo. Entendi. Muito bom isso aí que você colocou, porque realmente você começa a colocar na balança, né? E eu já coloquei diversas vezes. Nossa, incontáveis pensei em desistir, porque daí você não vê sentido. Porque assim, briga vai muito claro, vai muito da abordagem, né? Mas, por exemplo, a minha abordagem da nutrição, do comer, né? Ou coisa nesse sentido, vai muito brigando.
briga as duas coisas. Então, eu costumo falar que eu, atleta, é diferente de eu, nutricionista. Porque se eu fosse aplicar o que eu preciso passar por ser atleta, digamos assim, é diferente. Então, eu tive muitas brigas de pensamento, assim, nesse sentido, eu tive que pensar muito sobre. Tanto é que, para decidir a competição, foi algo que eu levei 1 ano para decidir. Então, pensei nisso tudo muito bem durante 1 ano, até eu decidir, não, beleza, vamos fazer. E aí, durante o processo, também vieram as dúvidas e tudo mais, mas também tem o fato de você querer muito e você tentar entender, separar quem você é, digamos assim. No final disso, depois do campeonato em si, eu tive que separar quem eu sou como pessoa, quem eu sou como nutri e quem eu sou como atleta. Precisei entender que eu sou essa pessoa, tipo, as três fazem parte de mim, mas são coisas diferentes, né? E é difícil realmente, porque a Duda atleta, às vezes, vai precisar abdicar de alguns momentos com a família, né? Por mais que, beleza, eu tô lá pelo momento com a família, mas tem comida, e, querendo ou não, esse momento também influencia e fica difícil. Então, às vezes, numa fase mais na finaleira ali que é difícil, você não vai querer, às vezes, se expor a esse ambiente, porque, igual a gente já comentou, o ambiente influencia nossas escolhas, nossos pensamentos, então você quer facilitar esse processo ao máximo, né? Então, vai muito de você entender sobre você mesmo, né? Separar as coisas se preciso, igual eu separei. Então, momentos do atleta, momentos de família. Então, beleza, agora é hora de desligar a Nutri para ter um momento com a família, né? E entender tudo isso. E claro que o seu objetivo final, você querer ele muito, né? Só que não vai ser perfeito realmente. Você vai ter momentos de dúvida. Porque você faz nutrição? Sim, sim. Então, ainda mais a gente que tem esse comer, né? Essa questão com o alimento que a gente gosta de viver tudo isso. Então, tem essa briga realmente, ela vai existir. Mas se é uma coisa que você quer muito também, vai fundo e tem que aproveitar também esse processo, aproveitar os dois e saber, às vezes, diferenciar você desses eus. Sabe como é que é? Com certeza, entendi. Muito obrigado, ajudou bastante a elucidar um pouco. E se eu puder complementar a fala da Duda, a gente tende também, Gabriel, isso quem é próximo a mim sabe que eu direto tenho essas reflexões, e até meus pacientes eu tento trazer muito disso para eles, né? Que é o quê? A gente tende a racionalizar muito o que a gente quer fazer, né? Então, às vezes a gente, no caso do competir, entender, muito importante acompanhamento psicológico, para entender o porquê que a gente está buscando tanto extremo, né? Porque o atleta de elite, ele busca um extremo, né? Não estou dizendo que ele não deve buscar esse extremo. Tem que ter a performance, mas é uma coisa que eu falo muito, você não pode ficar no automático. Você não pode ser refém daqueles comportamentos. Então, entender, lógico que é muito difícil, cara, é muito difícil, porque o nosso inconsciente, ele é difícil mesmo. E cara, então, às vezes a gente tende a racionalizar, talvez, no caso do bodybuilding, o uso de um hormônio, né? Será que eu quero mesmo competir ou eu quero um alvará para usar bomba? Entendeu? Ou eu quero uma licença poética para usar bomba, para eu meter o shape. Sabe como? E eu me coloco nesse questionamento, cara. Sim. Eu me coloco nesse questionamento. E eu hoje, como pai, eu me sinto muito responsável pelo que eu faço, sabe? Então eu tenho que ter um cuidado. E hoje também, cara, Rango Bom Vida Boa. Olha todos vocês aqui. Do dia para noite o Edu começa a falar de bomba, começa a usar, encher o cu de bomba e ficou maluco. Então foi muita introspecção para eu começar a caminhar nesse mundo que eu estou vivendo hoje, que é do bodybuilding e tudo mais. Só que eu acho que uma coisa muito importante trazer para você, Gabriel, nessa sua fala, para complementar mesmo assim, de ser uma lição, posicionamento é renúncia, meu amigo. Independente se é para o esporte, independente se é para qualquer área da tua vida. A partir do momento que você se posiciona, você vai ter que renunciar de alguma coisa. E aí que é a eterna balança da vida, sabe como? Sim, com certeza. Agora, levantou a mão quem eu queria que levantasse. Eu joguei a isca,
E ela já ligou a câmera, apareceu, eu fiquei aqui só, vamos ver. Eu quero que ela fale. A Camille, ela é psicóloga e tô curioso. Pode falar, Camille, por favor. Então, vamos lá. O objetivo aqui não é fazer nenhuma consulta com ninguém, até porque não temos base o suficiente para isso, mas sobre essa questão de renúncia, sacrifício, coisas que a gente faz, a questão é que a vida é um bando de renúncias. E a gente tem que saber o porquê que a gente está renunciando a isso, por que a gente escolheu isso. Se não for por um objetivo, a pressão da sociedade, acho bonito, me falaram que eu tenho que fazer aquilo, a gente não vai seguir em frente, né? Muitas pessoas confundem motivação com algo que inspira, algo que deixa a gente eufórico, algo que deixa a gente animado, que deixa alegre. Não é isso. Motivação é você ter um motivo para estar fazendo aquela ação. É você entender qual é esse motivo, seja ele fácil, seja ele difícil, seja ele envolvendo sacrifícios ou não. E outra coisa que a gente tem que entender é que sacrifício não é a mesma coisa que sofrimento, tá? Sacrifício é uma coisa, sofrimento é outra, tá? É difícil para mim ficar esse período sem beber, mas eu sei, como a Eduardo falou, a Duda, né? Não é Eduardo, a Duda falou, é difícil, mas eu sei o que eu vou ganhar no final, a consequência que eu vou ter no final vai ser positiva, vai ser duradoura, né? E vai valer mais do que essa consequência positiva rápida e fácil do que é não ter esse sacrifício agora. Só que se o seu sacrifício está te gerando sofrimento, se o teu sacrifício está te impedindo de fazer outras coisas que te trazem alegria, que te fazem aproveitar a vida, que te fazem ser quem você é, daí talvez seja a hora de você parar e reavaliar se está valendo a pena esse sacrifício. Se realmente esse é o caminho que você quer seguir, tá? O Edu falou ali, eu escolhi, ele até mencionou na primeira mentoria, não mentoria, mas quando ele apresentou o desafio e tudo mais, que ele escolheu fazer isso porque ele percebeu que era uma coisa que se ele não realizasse, talvez fosse uma frustração que ele fosse carregar para a vida toda, e ele topou os sacrifícios e ceder em alguns pontos para ver qual que ia ser. Mas eu tenho certeza que, por exemplo, se hoje ele perceber que está passando do ponto, está gerando mais sofrimento do que alegria, do que satisfação, de que o objetivo não vale a pena, ele revê essa situação. Então, é sempre um trabalho constante de analisar se os nossos objetivos ainda fazem sentido com a vida que a gente está levando, se os sacrifícios que a gente está fazendo fazem sentido com aquilo que a gente quer conquistar e com os nossos valores, com aquilo que a gente acredita, com aquilo que faz sentido para a gente mesmo. Então, você tem que saber o porquê disso, né? Qual que é o seu motivo para a ação? Motivação, motivo para a ação. E não é ficar procurando, isso me deixa feliz, isso me deixa triste, eu fico inspirada para fazer isso. Se a gente só for fazer alguma coisa quando a gente estiver inspirado, a gente não faz nada nessa vida, gente. Se a gente só for fazer alguma coisa quando a gente tem vontade de fazer aquela coisa, a gente não faz, né? Eu não tenho vontade de acordar 6 horas da manhã para treinar, mas eu sei que eu tenho que levantar 6 horas para treinar, né? Ou fazer o cardio 5:30 da manhã, né? É um período em que a partir do momento que você entende e que passa a fazer sentido, você faz, né? E você se sente culpado por não estar fazendo, né? Então, assim, se os sacrifícios valem a pena, se são condizentes com aquilo que você está fazendo, são de acordo com o teu valor, estão te aproximando dos seus objetivos, vai em frente, é tudo uma questão de escolha, e nada é impassível de mudança, tá? Eu sempre falo, cara, a gente escreve nossos objetivos ali, mas não está escrito em pedra, em coisa que a gente não pode mudar, né? A vida muda, as coisas acontecem, e eu brinco que eu atendo muito engenheiro de minas de mineração mesmo, eu já aprendi que mesmo se estiver escrito em pedra, a gente pega a dinamite ali, pega a bomba, explode, tá tudo certo, e escreve de novo, tá? Então, assim, gente, tá ficando muito difícil, analisa o porquê tá ficando muito difícil, veja o que tá te gerando sofrimento, veja se esse sofrimento é por causa do que está acontecendo ali ou você está descontando de uma maneira diferente. E claro, se vocês não souberem identificar sozinho, vão procurar ajuda, né, pessoal? Não tem motivo nem vergonha nenhuma em você falar, cara, eu preciso de ajuda, não tô dando conta sozinho, e vamos que vamos, a gente tá aqui para isso. Tá? Um resuminho, não vira outra palestra aqui também, daí não. Perfeito, Camille. Muito, muito, muito obrigado. Era exatamente isso que eu queria. Vai ter mentoria com ela também? Com certeza a gente já vai
já vai organizar isso aí. Hein, galera? Aproveitando que tá todo mundo aqui reunido, o próximo projeto, você sabe que a cabeça desse homem aqui, ela não para, né? O próximo projeto será o KiwiCast, tá? Então se prepara aí que vai ter podcast com paciente, tá? Então, não vai trocar muita ideia ainda, mas deixa para as próximas, calma, vai dar bom. Perfeito. Gente, mais alguma dúvida? Eu acho que a gente finaliza. Tem algum outro ponto? 9h30 da noite, eu queria dizer que eu estou muito feliz mesmo. Que Todos todo mundo aqui online, operantes. Exato, ouvindo. Duda, queria te agradecer muito, tá? Mais uma vez aí, falar com a galera, ter essa entrega com todo mundo aí, eu acho que foi muito válido, porque estratégias comportamentais, elas mudam o game total na hora que a gente precisa mudar os hábitos, no mundo que hoje é muito difícil você ter bons hábitos, é muito difícil. Você está remando contra uma onda gigantesca, contra um tsunami. Uhum. Lógico que agora dentro da nossa bolha, né, que a gente começa a fazer essas paradas, a gente só começa a ver isso e tal. Você olha para essa bolha, todo mundo tá fazendo, todo mundo é fitness, todo mundo... Mas, cara, tem uma parcela gigantesca da população hoje que não tem bons hábitos, né, e que a gente, às vezes, nem sabe, e é difícil, é muito difícil mesmo. Então, essas estratégias, ter esse olhar que a Duda trouxe aí é muito importante, tá? Então, eu espero que tenham tido muitos insights, e a aulinha vai ficar gravada, a gente vai subir na área de membros, quem quiser rever, eu vou rever essa aula, porque eu estava ali na correria com a Tatá, e que bonitinha, ela dormiu sozinha, gente. Eu desci aqui para pegar a bombinha dela, voltei lá, estava dormindo, tadinha, tá cansada. E é isso, boa noite para todo mundo, não esqueçam de colocar o nominho na lista de espera ali, ó, joga o link de novo para nós, por favor, aí, Rê. Jogar. Coloco o nomezinho na lista de espera do nosso desafio 2. E vamos que a gente tem aí a segunda semana, começou hoje, e tem mais a terceira, e vamos ver. Quem que vai ganhar? Eu vou. Eu não vou falar Parabéns, nada prêmios. porque não posso. Eu vou falar que eu já tô ganhando, na real, galera. Então, Ah, galera, a Renata, ela tem os pontos, tá? Ela sabe do ranking. Eu tô na dúvida se eu exponho ou não. não, Mas acho que eu vou não. deixar. Vai dar treta. Eu vou deixar, eu vou fazer assim, ó, eu vou largar, acho que amanhã, um rankzinho de quem tá na frente, só o top 5, Ai, que delícia. só para dar aquela fervida no Kisuko, e aí até o final eu não falo mais nada, porque daí eu vou fazer igual o árbitro de luta, assim, ó, só no final todo mundo fica naquele suspense, pra gente fazer uma cerimônia de premiação, e aí eu revelo quem foi o campeão. A dupla campeã, né? Opa. Fechou? Perfeito. Beleza. Gente, deixa eu só agradecer também, tá? Obrigada. Foi um prazer estar com vocês aí, esse time muito engajado, todos com câmera ligada, muito bom. Sigam a Duda. Fico à disposição, tá? Caso queiram conversar mais sobre, amo falar sobre isso, sobre comportamento, então fico à disposição lá no meu Instagram, que é Duda Volski, beleza? Foi um prazer estar com vocês. Boa noite a todos. Obrigada a você, Duda, foi muito Nós bom. agradecemos, que isso. Valeu, gente. Obrigadão. Obrigada, Obrigada, gente. Uma boa noite. Tchau, gente. Boa Até noite, a próxima. gente. Bom descanso. Obrigado a todos. Beijinho. Até Tchau. 5h30. 5h30. Muito bom, muito bom, muito bom. Pausa a gravação aí, Rê, para nós, pelo amor de Deus, e põe para salvar. Pausar e salvar, né? Muito bom.